Bom dia a todos! Estamos aqui mais uma vez buscando as reflexões para a nossa melhoria espiritual. Caminhando com vocês nesse processo de fechamento em casa, com as pessoas da família, mas não podemos parar de pensar, não podemos parar de trabalhar o autoconhecimento, e é isso que nós estamos dando prosseguimento. Nós vamos ler o nosso livrinho das lições do auto-amor. Aqui, o item 38, amor ao próximo. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nossa, esse mandamento é extremamente importante, mas eu vou botar aqui o óculos, porque eu realmente não estou conseguindo ler. Somente aprendendo a estar bem consigo mesmo, você conseguirá ser luminosa oferenda para aqueles que permeiam seu caminho de aprendizado. Como você espera entregar o melhor de si no amor ao próximo, se não consegue aceitar-se nas batalhas do aperfeiçoamento? Como tecer o manto luminoso da amizade com os outros, sem que aprenda a cuidar, com desvelo e afeto, de suas próprias carências e dores? Incursione por sua intimidade. Procure compreender os escaninhos de suas inclinações, sem recriminações e culpas. Olhe para si mesmo. Dê-se o tempo necessário para as correções. Aprimore sua alma com afeto e paciência. Qual artífice ante um bloco de pedra bruta, do qual retira a estátua que embeleza os olhares da humanidade? Deus te criou. Rege a natureza dessa forma. Por que adotar a intransigência para consigo mesmo? Você não é a mais sublime obra do Pai? Ame a seu próximo como a si mesmo. Vamos, então, iniciar o nosso trabalho de hoje. Minhas mentores do plano espiritual, pedimos licença para iniciar o nosso trabalho de hoje, entrando mais uma vez nas lares de cada um de vocês, levando mais uma vez uma gotinha de sabedoria, acrescentando um pouco mais de conhecimento para que nós possamos levar conosco no dia a dia um pouco de conhecimento, um pouco de sabedoria e enriquecer o nosso caminhar. Assim sendo, pedimos licença para iniciar o nosso trabalho de hoje, dando todas graças a Deus. Vamos, então, iniciar o nosso encontro, nosso bate-papo, que hoje tem muita novidade para vocês. Nós demos, assim, uma mudança, né, uma guaribada no trabalho para dar uma motivação, né? Então, vamos... O que nós trouxemos hoje? Aqui já começa uma modificação. Vocês estão vendo que o nome já mudou. Agora começa a nova série Harmonizando. O que será que vai conter nessa nova série? Hoje, nós vamos olhar estas palavras. É necessário que as coisas acabem para que coisas novas aconteçam. De que será que essa frase está falando? Ela é do Eckhart Tolle, que tem um livro, O Poder do Agora. Então, Eckhart Tolle sempre fala da presença, que é uma coisa realmente importante. Mas se eu estiver presente olhando lá para trás, eu não vou estar presente. Se eu estiver presente olhando lá para o futuro, também não vou estar presente. Então, as coisas começam a ficar entrelaçadas e não acabam nunca. Então, é por isso que ele diz, aquilo que já passou tem que acabar, para que eu queira realmente um caminho novo. Todo mundo quer um caminho novo? Pois é. Então, o novo ciclo para a renovação vai ser essa primeira série. E nós vamos hoje, nesse novo ciclo para a renovação, falar de inteligência espiritual.
Muita gente conhece o que é intelecto, inteligência, QI, né? Tem teste de QI. Já falamos também muito em inteligência emocional, mas existe uma inteligência muito mais à frente, que é a inteligência espiritual. Então, vamos falar sobre essa inteligência hoje. Estamos vendo aqui uma figura. O que vocês estão vendo é um cérebro trazendo um lado esquerdo, com a inteligência intelectual, o lado direito, com a inteligência emocional, e ali em cima, a inteligência espiritual, que está dizendo que comporta o cérebro todo. Então, o que realmente eles querem dizer com este gráfico? Que está mostrando um esquema, mostrando áreas específicas do cérebro. Para cada uma dessas áreas, nós estamos aprimorando uma resposta às situações da vida. São características que vamos ganhando. Nós começamos ganhando a inteligência, aquela inteligência racional, para depois, quando estivermos vivendo a emoção, a gente desenvolve a inteligência emocional e só depois de podermos integrar essas duas, nós conseguimos ir avançando para a inteligência espiritual. Então, nós vamos falar cada uma dessas coisas para entender bem o que é a inteligência espiritual. Você é um gênio? Alguém aí que está me ouvindo, foi chamado de gênio quando criança? O que é um gênio? É aquela pessoa que sabe pra caramba, né? Pois é. Só que a medida definitiva do QI, da inteligência humana, era o QI no início do século XX. Então, o gênio era aquela pessoa que tinha aquele QI enorme, né? Por outro lado, quando chegou na meados de década de 90, teve a descoberta da inteligência emocional. E aquelas pessoas que eram gênio em nível de inteligência intelectual já não eram tão gênio na inteligência emocional, porque precisavam de outros atributos. E aí, hoje, as novas descobertas vão apontando para um terceiro consciente, o da inteligência espiritual. Então, não basta ser um gênio se não souber lidar com as emoções e também olhar para dentro da pessoa e ver um pouco mais além. E aí, hoje, nessa nova era, a gente pode ter a chance, no mundo dos negócios, das questões essenciais, justamente do desenvolvimento da inteligência espiritual. É a chance que o homem está tendo para desdobrar na sua essência, para lidar muito melhor com negócios, com questões relacionais, com questões espirituais. Então, a inteligência espiritual está chegando. É uma nova descoberta. Então, já é um terceiro consciente que eu preciso administrar na minha vida e poder desenvolver. O que é inteligência espiritual? É uma terceira forma de inteligência que vai colocar nos nossos atos e experiências um contexto mais amplo de sentido e de valor, tornando esse contexto mais efetivo. Os nossos atos e experiências vão ser mais presentes, mais efetivo a nível de realmente poder acontecer. Não vai ser conto da carochinha, nem fantasia, como nós falamos na semana passada. Para a inteligência espiritual, as coisas têm substrato. Não é assim, qualquer coisa que vai brilhar ou que é mais bonito, não. Tem que ter essência, tem que ter um porquê. O ser se torna capaz de usar o espiritual para ter uma vida mais rica, mais cheia de sentido. Adequa o senso de finalidade, o senso de direção pessoal. Muitas pessoas ainda não têm essa direção porque ainda falta. Tem ainda que trabalhar a inteligência emocional para depois chegar à inteligência espiritual. Aumenta os horizontes, nos torna mais criativos. Olha só quanto a gente
tem que desenvolver, é urgente a gente desenvolver essa inteligência espiritual, porque os nossos horizontes ainda estão muito fechados, muito restritos. Isso vai nos impulsionando e nos ajuda a abordarmos e solucionarmos problemas de sentido e valor. Qual sentido que eu tenho para fazer isso? Qual é o valor que essa situação está me dando na vida? Isso eu só posso responder a partir da inteligência espiritual. Todos temos um ponto de Deus no cérebro, falam os cientistas. Eles disseram, quando descobriram essa inteligência espiritual, foi a partir desse ponto de Deus, que eles chamaram ponto de Deus, que é aquele ponto que faz a comunicação com o universo. Eles não sabem bem como é que essa comunicação é feita, mas eles chamaram de ponto de Deus. Quer dizer, cientista falando de Deus já é uma coisa bem importante, né? Porque ele não fala de Deus à toa. Então, há uma área nos lobos temporais que nos faz buscar um significado nos valores para a nossa vida. É a área ligada à experiência espiritual. Tudo que influencia a inteligência passa pelo cérebro e seus prolongamentos neurais. E aí vai influenciar todas as três inteligências. Mas eles colocaram que no lobo temporal, aqui nesse lado, tá? Tem uma área em que vai ser a interligação com a experiência espiritual. E ela está ligada também ao terceiro olho, que é o olho da visão espiritual. Nós vemos com esse olho da alma, que aqui é o olho da alma, e aqui os neurotransmissores que vão favorecer a que a gente decodifique o mundo espiritual. E não é só falar, não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com espiritismo ou cristianismo, nada disso. Tem a ver com funcionamento cerebral. Por isso a ciência já está descobrindo isso. A inteligência espiritual coletiva ainda é baixa na sociedade moderna. A gente ainda tem uma cultura muito frágil espiritualmente, muito infantil, mas podemos elevar esse quociente espiritual, ele é trabalhável. Como nós trabalhamos a inteligência intelectual, como nós trabalhamos a inteligência emocional, também podemos trabalhar para elevar esse quociente espiritual. Não é nada que a gente não possa fazer. Só que muitas vezes a gente não tem estímulos externos. E nós precisamos buscar estímulos, então, internos para poder fazer esse desenvolvimento. Vamos ver as diferenças entre QI, QE e QS. QI, inteligência, quociente de inteligência, QE, quociente emocional, QS, quociente espiritual. Então, há um tipo de organização neural permitindo ao homem realizar um pensamento racional. É essa organização que dá a ele o seu QI, sua inteligência intelectual. Outro tipo vai permitir o homem realizar um pensamento associativo. Aí vai afetar os hábitos, reconhecer padrões, reconhecer as emoções vinculadas àquelas situações. É o seu QE, a inteligência emocional. Aqui vocês já estão vendo que já existe uma associação entre o que eu vi e que diz isso aqui é uma cadeira. Aí você vê a associação, cadeira para sentar. Ah, que cadeira linda! Ah, ela deve ser super confortável. Então, já estou reconhecendo um padrão de cadeira diferente da cadeirinha de ferro, da cadeirinha de aço. Isso já é o uso da inteligência emocional. E o terceiro tipo de organização neural vai permitir ao homem realizar um pensamento criativo, capaz de insight, formulador, revogador de regras. Com esse terceiro tipo, eu vou formular os tipos de pensamento anteriores. Todos eles estão englobados nessa inteligência espiritual. Então, aqui, a partir do momento em que eu vejo a cadeira, em que eu acho bonita a cadeira, em que acho confortável a cadeira, eu também posso ser capaz de ter insight, caramba.
que eu posso fazer com uma cadeira? Aí eu posso subir, eu posso botar um vaso de planta na cadeira, então ali eu já vou dar asas à minha imaginação. E aí, Jorge, quer falar alguma coisa? Quero sim, eu quero te fazer uma pergunta. Hoje eu que vou perguntar para você. Que é, Fique à vontade. você é uma pessoa mais racional, mais emocional ou mais espiritual? Hoje, eu já estou me vendo mais espiritual, mas por conta de todo esse exercício que eu tenho feito na minha profissão. Então, esse exercício, essa vivência profissional está me ajudando muito Mas a você acha desenvolver que essa questão da inteligência espiritual. e a inteligência espiritual, você não acha que é um equilíbrio de todas as inteligências? Sim, sim. Ela não é só equilíbrio, ela é integração. A gente vai ver daqui a pouco isso, né? É a integração de todos. Mais alguma coisa? Ah, não, E tá ótimo. você? Minha Agora sabatina eu de pergunto a hoje você. está. Você é mais inteligência intelectual, emocional ou espiritual? E agora? Agora você me pegou, tá vendo? Ah, Eu queria te pois pegar e é. você me É bom, pegou. né? É bom estar no outro lado, né? Perguntar, Não é? vamos lá, Não é? responde. Todo mundo está querendo que você responda agora, está todo mundo curioso. E agora? Eu sou mais racional, mais emocional ou mais espiritual? Sabe que depende do momento. Eu sou um pouco flexível, né? Depende do momento. Se o momento for de tranquilidade, de intelectualidade, de razão, né? Se tiver distanciamento emocional, eu falo com a razão, com a maior razão, né? A Agora, razão é ótimo. com a maior razão. Agora, se o negócio estiver pegando fogo, aí o negócio já fica difícil, né? A gente já E apela aonde para o fica o emocional, né? espiritual aí nessa coisa? Pois é. O espiritual fica quando a gente aquieta o fogo das paixões, né? Coloca a razão no nível da assertividade e consegue orar. Orar no sentido de oração, de falar, de conversar consigo mesmo. Na medida em que eu consigo aplacar aqueles impulsos emocionais, aplacar o meu ego racional, que me coloca no topo da escala, eu sei tudo, eu sou o parâmetro para tudo. E aí eu consigo fazer uma reflexão entre o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando e a relação que eu tenho disso com o outro, com o mundo, com as coisas, eu consigo encontrar esse equilíbrio e consigo transcender a minha posição imediata. Eu passo a ser uma posição mediada pelo aqui e agora e pela projeção do que eu quero para o futuro. É aí que eu falo quanto a gente ainda é frágil. Porque é isso que a inteligência espiritual, ela vai evitar isso. Ah, no momento eu sou só inteligência, no outro momento eu sou só emocional. Não, nós temos que ser o tempo todo espiritual. Porque o espiritual, ele vai dar ao intelecto uma razão mais criativa, mais abrangente. E ao emocional também vai fazer justamente esse reconhecimento entre o que eu posso, o que eu não posso, o que eu devo ou o que eu não devo. Então é aí que a gente tem que trabalhar, né? Pois é, mas tem horas que não dá para segurar, né? Sei, sei. Há uma diferença entre que é e que é, sim. Sim, o poder transformador do coeficiente emocional e do coeficiente espiritual. A inteligência emocional nos permite julgar em que situação eu me encontro e nos comportar apropriadamente dentro daqueles limites da situação. Então, eu estou ali numa situação, é confortável, não é confortável, eu conheço as pessoas, eu não conheço as pessoas, e aí eu vou vendo o que eu preciso fazer. Que ambiente é aquele? É profissional? É festa? Eu vou, com a inteligência emocional, eu vou vendo esses limites. Mas a inteligência espiritual nos permite perguntar: eu quero estar nessa situação? E aí, implica eu trabalhar esses limites.
Aí nós lembramos de Paulo, não é? Quando a gente pergunta, não, você precisa saber se convém ou não convém. Esse convém e não convém está na inteligência espiritual. Porque não é só, tá bom, é muito confortável. Ah, eu adoro tomar sorvete, adoro ficar na balada, adoro, mas convém? Aí a inteligência espiritual vai dizer, olha, agora nessa situação eu não posso, eu tenho que me limitar a determinados lugares, a determinadas situações. Então, este momento, né, dessa quarentena está instigando muito o pessoal a usar a inteligência espiritual, porque tem que fazer esses acordos internos. E aí que é o poder transformador diferente. A inteligência emocional transforma o ambiente, porque dá um pouco mais de emoção, de sentido no objeto, né? de afeto. A inteligência espiritual dá um sentido mais essencial. Então, ele transforma o ambiente, que era maravilhoso, que era lindo, que era aquilo que eu queria, de repente, eu digo assim, mas agora não convém. Ah, eu não convém agora eu comer isso. Eu estou em dieta, não posso comer aquele doce. Mas eu adoro aquele doce. Então, eu vou me segurar diante das situações. Entendeu, Paulo? Ou Jorge? Isso. Olha lá. QE fala de emoção, QS fala da alma. Isso. Eu diria, complementando o que você está dizendo, que esse momento que fez a gente ficar esse tempo todo na quarentena, né, restritos a espaços limitados, né, toda essa limitação provocou muito em nós essa mudança de expressão, né, onde a gente estava só colocando para fora, né, em atos e palavras, em atitudes, e conteve um pouco essa dinâmica para que a gente pudesse fazer um olhar reverso, olhar um pouco para dentro. Então, foi necessário esse período de contenção para que a gente pudesse entrar nesse nível de reflexão. E aí a gente passa da questão do que é aí, né, que é as emoções, aquilo que são colocadas, né, para mover, né, a gente o tempo todo, e para o QS, que fala da alma, da ânima, da essência. Isso, exatamente. É nessa integração dessas múltiplas inteligências que existe o nosso eu autêntico, o nosso eu dármico, o verdadeiro eu. E aí, nesse momento, sobressalta aquela pessoa integral. Por quê? Eu preciso integrar essas múltiplas inteligências para realmente olhar o caminho de uma forma positiva, de uma forma com bom senso. Por isso, eu dármico. Dharma é aquilo que eu venho trabalhar, que eu venho transformar. Não é o karma. O karma é aquela questão da lei de causa e efeito que eu tenho que reparar. Mas o dharma é aquele processo de positividade do meu caminho. O meu dharma é alcançar aquele processo de plenitude na minha vida. E esse eu autêntico, esse eu verdadeiro, essa ligação dessas múltiplas inteligências vai permitir eu olhar a minha vida com um olhar dármico e não kármico, que é aquela coisa assim, ai meu Deus, tenho dívida pra caramba. Não é por aí. Quando eu sei no que eu acredito, eu vivo uma relação de fidelidade com os meus valores, eu estou atuando dentro da minha inteligência espiritual. Porque eu sei. Não é aquela questão da crença. Você acredita em Deus? Ah, acredito. Por que você acredita? Porque eu sei. É uma diferença entre a diferença de saber do que crer. Ah, eu acredito, eu creio sim. Ah, tá. Por quê? Ah, porque ele é o Criador, porque ele vai me dar força, porque ele vai me dar isso. Mas você não sabe nada sobre Deus. Mas quando você sabe, quando você tem entendimento, você acredita nessa relação de trabalhar esses valores. E aí você vai falar com o seu eu verdadeiro. Aí sim, você está atuando com a inteligência espiritual. Então, ela é a mais importante das nossas inteligências, porque nela
eu me torno uma luz guia para o outro. Há uma vez que eu recuso a coexistir em uma atitude mental que não seja virtuosa. Então, eu não quero existir ou estando com outros sem realmente me doar. Então, a inteligência espiritual ela exige a coexistência. Eu e o outro, mas cada um dando a luz para o caminho que o outro ainda não tem. Isso é que é a garantia da coletividade, a garantia de que a sociedade, a solidariedade está ali, vai haver a equidade social a partir da inteligência espiritual. E, Regina, Oi. aí que a gente vê a verdadeira essência daquela ideia de que as diferenças é que constroem, né? Porque Sim. é exatamente aí. Quando eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade, e a gente confronta as nossas verdades, mas em admiração, em processo de complementariedade ou de construção, né? Isso. É bem diferente do que a gente tem experienciado até aqui, que é um confronto de competição, forças. né? É isso E aí aí. sai essa questão da competição, do eu sou melhor, eu sou pior. É. Então, o QI nos ajuda a lidar com as coisas. O QE nos ajuda a lidar com as pessoas. E o QS nos dá harmonia interior para tatear a vida lá fora. Então, é como eu vou poder lidar com as coisas, com as pessoas, num processo harmônico, num processo integrado, num processo com equilíbrio. Aí eu preciso dessa harmonia interior para poder lidar com as coisas, com as pessoas. E aí, falando nessa questão das diferenças, né? É aqui que entra o processo de resiliência. Então, juntos, podemos produzir um estado em que os problemas do mundo serão administrados com a resiliência. Que eu vou aceitar as diferenças, eu vou aceitar aquilo que o outro tem que eu não tenho e vamos trocar, vamos ser a luz um do outro. Então, o coeficiente espiritual, ele traz a capacidade de transcender ao mundo físico e o mundo material, habilidade de experienciar estados elevados de consciência, que é aquele momento de uma oração, de uma meditação, e viver com a intenção de santificar o dia a dia. É o dia que eu agradeço todo dia, no final de ter passado aquele dia. Então, eu vou santificando o dia a dia, porque eu vou cada vez mais agradecendo e vendo só aquilo que eu aprendi, aquilo que eu obtive naquele momento, naquele dia, naquela passagem, naquelas vivências. Isso eu vou usar informações espirituais para resolver problemas com atitude destemida, levando a um estado de guerreiros de luz. É aqui que a verdadeira coragem aparece. Não é aquela coragem do cara que sai dando tapa em todo mundo. Não, é aquela coragem de ir em frente. Não tenha medo, tenha fé, tenha esperança, porque você está aqui ligado a essa essência divina que vai fazer com que eu não tenha medo de nada, porque o que vai acontecer vai ser sempre para o meu bem, nunca para o meu mal. Essa é a diferença do olhar para a vida pelo olhar da alma, do que pelo olhar só das coisas. Então, está ruim, está feio, está velho. Aí eu olho com a inteligência intelectual, só assim. Quando eu olho pela inteligência emocional, está feio por quê? O que aconteceu? Alguém pode me ajudar? Quando eu olho para a inteligência espiritual, eu já vejo, meu Deus, olha quanto isso já me ajudou, né? Como é que ele já está usadinho, viveu muito da minha vida, eu já dou um sentido para aquele objeto. É muito diferente, né? Então, o QI é o quociente de inteligência, é um fator que mede a inteligência das pessoas em sua capacidade de lidar com formas, números, fatos, palavras. Mede a capacidade e velocidade de processar informação. Seria como ver o cérebro como um computador. Quanto mais processamento, melhor. O foco do QI é a mente. E a mente está no espírito. Mas ele é processado pelo nosso corpo para a gente dar
as nossas respostas. Mas não somos robôs. Ser uma enciclopédia ambulante ou gênio de computação é muito bom, mas pouco adianta se a pessoa não consegue lidar com suas emoções, nem lidar com as emoções dos outros. Aí o outro vem falando, você já estoura também. A pessoa ficará infeliz e até mesmo pouco produtiva. Vendo a importância disso, surgiu o conceito de coeficiente emocional, que é a inteligência emocional. O mundo entendeu e valorizou o conceito de sabermos lidar bem com a nossa personalidade. Então, o foco do coeficiente emocional é o coração, é a doação, é aquela situação em que eu estou ali abrindo meus braços para acolher e para entregar, para doar. Essa é a diferença do coeficiente intelectual, que só analisa. Analisa, numera, cataloga, lista. E agora surge no mundo acadêmico a compreensão de uma terceira inteligência, que coloca os nossos atos e experiências num contexto mais amplo de sentido e valor, nos torna mais efetivos. Trata-se do coeficiente intelectual, de inteligência espiritual. E aqui o foco é a alma. Então, vocês veem, uma mente que está no espírito, o coração, que é aquela sede emocional que está lá no nosso processo perispirítico, né, que a gente sabe que está lá no corpinho, no corpo astral. E aqui, a alma como um todo. Está integrando todas aquelas experiências que estão gravadas lá no nosso corpinho espiritual, né? Aquela sede dos nossos movimentos todos encarnatórios. Nossos antepassados tinham e viviam um conceito. Chegou um tempo de resgatarmos o estado natural da nossa alma para essa atitude compassiva, destemida para tudo que vibra e vive. Então, agora, eu não tenho medo de dizer não vou, não quero, não posso. Eu tenho que viver a minha essência, eu não tenho que me entregar à social. Eu não tenho que ser aquela pessoa que aceita tudo para todo mundo ficar contente comigo. É claro que eu também não vou fazer cara feia, eu não vou brigar, eu não vou ser agressiva, senão também ninguém vai gostar de mim. Mas eu vou tirar esses medos de alguém não me aceitar. Claro, alguém pode não aceitar. Então, o coeficiente espiritual vai nos provocar a habitar um estado de consciência mais profundo com o nosso relacionamento e os outros, enquanto ser que habita esse planeta entre irmãos. Se nós somos gregários, estamos aqui numa sociedade, eu preciso buscar esse estado de consciência para saber viver um relacionamento com o outro. Isso é importantíssimo. Com essa inteligência, a ciência está buscando essa inteligência para chamar a atenção para nossas habilidades de agir com sabedoria e compaixão, balanceando a nossa paz interna e a nossa paz externa. Não importando as circunstâncias. É aquela história de estar no mundo sem ser do mundo. Vamos continuar na nossa paz e olhar o mundo de uma forma mais positiva, buscando essa sabedoria que envolve a inteligência intelectual, a inteligência emocional e a inteligência espiritual. A ciência quer preencher nossa existência agora, está olhando para isso agora a ciência, né? Sabedoria, compaixão, completude, alegria, amor, criatividade, bem-aventurança e paz. Olha só, essas palavras estão lembrando todos os ensinamentos de Jesus. Bem-aventurados, pobres de espírito. Bem-aventurado aqueles que são perseguidos. Bem-aventurado aquelas criancinhas, né? Que ele vai dizer, venha a mim, os pequeninos. Então, a inteligência espiritual vai trazer para nós esse exercício de sabedoria, compaixão, completude, porque eu vou estar respondendo inteira às situações que estão no momento,
alegria, sempre trazendo aquela alegria interna. Você não precisa estar para dizer que está alegre, mas dentro de você, você pode estar alegre e estar serena da mesma forma. O amor tão divulgado por Jesus, aquele amor ágape, que não prende, que não persegue, que não amarra, que dá liberdade ao outro de ser diferente de você e de existir. Criatividade, hoje nós estamos precisando demais dessa faceta de criatividade para poder ver qual a forma que eu vou preencher minha vida, qual a forma que eu vou fazer agora para poder levantar algum dinheiro para continuar a minha vida sem problema. E a bem-aventurança, que fala daquele processo de estar olhando para você enquanto espírito imortal. E só assim eu vou encontrar a paz. A consciência, o consciente espiritual traz um senso de significado interior muito profundo, um sentido de propósito para com a vida. Combina com as melhorias, combina com as aptidões que vão dignificando a nossa vida, que vão dignificando o nosso trabalho, porque entrega ao ser, ao mistério. Isto é, nos aproxima de Deus. Então, agora, você não fica só no patamar superficial da existência. Você vai ser elevado. Você vê um sentido mais amplo na vida, um sentido mais amplo do seu propósito. E eu pergunto, você já pensou no seu propósito com esse olhar? Com esse significado mais profundo? Ou você está vendo só que vai passar os dias, agora eu estou pagando o aluguel, está pagando a luz, gás, telefone, está ótimo, não tem mais problema. É isso só que serve a sua vida? E as suas aptidões para a vida, as suas aptidões para o trabalho, que precisam agora ser dignas do ser que você é? Você está chegando próximo de Deus com um consciente espiritual. Krishna, há 5.100 anos, chamou justamente esse de aproximação de Deus, de preencher a existência com sabedoria, compaixão, completude, etc., de Dharma. Por isso ficou o eu dármico. É esse eu que está vivendo para preencher a vida com toda essa positividade. É claro que se eu encho de positividade, eu vou pagando aquelas minhas dívidas. Então, eu tenho que olhar para o Dharma. Eu não tenho que trabalhar pelo karma, tenho que trabalhar pelo Dharma, que é aquilo de ver o que é bom que eu tenho que conseguir. Isso é um segredo que hoje ninguém fala, a gente fala muito de karma. O que você tem? Você está endividado, não sei o quê. Há 5.100 anos, Krishna já via esse olhar, esse andar do ser humano, que é o olhar para buscar o Dharma. Essa é a base da essência oriental. Não percam. Não acabou a nossa história. Semana que vem, nós vamos ver as características das pessoas com inteligência espiritual. E vamos ver também como desenvolvermos esse consciente tão importante em nossas vidas. E eu pergunto a você, você sabe como está o seu consciente espiritual? Vocês têm uma semana para pesquisar isso, tá bom? Como está o seu consciente espiritual? E nós vamos ver as características e vamos ver como a gente pode desenvolver mais esse consciente na nossa vida. Não deixem de ligar lá a telinha no outro sábado, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal. FEAP Online. Beijo para vocês. E aí, Jorge, fale. Menina, é o roteirinho que a gente tem que seguir sempre, né? A gente tem que saber que a gente tem que estudar muito, ter muita quantidade de informação, muita quantidade de conhecimento, mas que isso não basta. A gente tem que saber discernir entre egoísmo e altruísmo,
né? A gente às vezes quer tudo, quer as coisas para a gente, às vezes a gente se sente culpado e quer dar para os outros, e aí a gente sente falta e aí a gente quer para a gente, e a gente fica numa gangorra sem saber como é que deve agir, não é isso? É um fiel da balança aí que está Tem que sempre nessa procurar, dinâmica, né? tem que Mas aí procurar a o meio gente, termo, né? pois é, mas aí a gente vê que isso só também não basta, né? Porque a gente está sempre deslizando para um lado, para o outro, está sempre nesse estresse, né, de preocupação entre a culpa e a necessidade, entre a culpa e o querer, né? Mas você sabe isso E é, por quê? Porque nós não temos muita fé. Se nós desenvolvermos mais a fé, a gente não precisa ficar nesse corre é, para cá, corre para lá, corre para cá, corre para lá. pois é, era onde a gente, era onde você não deixou molhar o bico, né? Eu ia falar, ia chegar ali, é exatamente isso. Então, a gente sabe mais, estuda muito, tem muito conhecimento. Ao mesmo tempo, a gente quer mais e quer que o outro tenha mais, ou quer mais para a gente, ou quer mais para o outro, e a gente fica nessa corda bamba. Isso tudo não basta. A gente tem que buscar mais, hoje, essa empatia, estar no lugar do outro, estar se percebendo como o outro. E mais ainda do que isso, a gente tem que buscar a compreensão e a, o entendimento dos valores que estão embutidos naquele outro. Assim como ter o discernimento dos valores que estão embutidos em nós, para que a gente possa ter essa luta entre o eu e o outro bem clarificada. E aí Sem a gente não perder, entra, sem perder a autenticidade pessoal, né? porque aí é exatamente, aí Exatamente. eu me conheço, mas eu não preciso confrontar, eu posso compreender também o outro. Essa é a essência da espiritualidade, da fé, do entendimento. Então, quando a gente for pesquisar sobre esse coeficiente espiritual, para entender o que vai ser dito aqui na próxima Bate Hora e Bate Canal, não é isso? A gente vai seguindo esse roteiro. Esse Isso roteiro aí. é importante para que a gente possa entender o que vai ser dito na próxima no E nós próximo capítulo, esperamos que episódio. todos que estão ouvindo aqui venham de novo na outra semana. É isso aí. É isso que inspira a gente e alimenta. Exatamente. Então, a partir desse conteúdo, só temos a agradecer a chance de estarmos aqui revendo esses ensinamentos e que possamos ter um final de semana em paz, em harmonia, e durante a semana buscarmos sempre aquela posição de tranquilidade, confiando que nós não estamos desamparados. Estamos sempre com o amparo divino. Seus mensageiros estão sempre ao nosso lado. Assim pedimos que nos autorize o término do nosso encontro de hoje. Graças a Deus.